Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tudo bem com vocês? Irmãos, como sempre nervoso, que Deus abençoe. Como sempre apreensivo, mas como sempre não confiando em mim mesmo, mas no Senhor. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor, por favor, livro de Lucas, capítulo 7. Enquanto vocês abrem, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Eu não tenho palavras para conseguir expressar tanta gratidão em estar nessa sexta-feira falando com o círculo de oração. Quero agradecer minha mãe que está sempre me acompanhando. Quero agradecer cada irmã que orou por mim. Quando eu estava afastado das presenças do Senhor, eu me lembro uma vez, eu passei aqui para poder usar o banheiro, eu não tenho esse costume, mas eu estava muito apertado, eu precisava fazer ali o número 1. E as irmãs não me viram entrando. E aí eu lembro que eu entrei e eu vi a irmã Domingas orando e chorando e falando: Senhor, alcança o Marco. Eu vi a oração de outras irmãs que oravam por mim, sem elas saber, não porque eu vim aqui ouvir, eu vim tomar uma água e já estava saindo. E quando eu fui, elas estavam orando baixinho, não sei se foi Deus que fez eu ouvir um pouco mais, mas eu ouvi aquilo e eu saí, eu voltei para minha casa chorando. As orações de cada uma de vocês, irmãs, têm valor e eu sou prova disso. E eu pedi para Deus dessa vez, eu falei assim: Senhor, eu nunca pedi para escolher uma palavra, mas se o Senhor me permitisse, fale uma palavra sobre uma irmã dessa história, dessa palavra tão poderosa. Queria que o Senhor trouxesse outra mulher para ministrar uma palavra. Deus colocou no meu coração uma palavra linda, que vamos falar sobre lágrimas, vamos falar sobre choros aqui também. O tema desta palavra é: nenhuma lágrima será esquecida. Então peço, por favor, que vocês venham dobrar a sua atenção. Eu não mereço pregar esta palavra, ou qualquer outra palavra que seja, eu nunca vou ser digno, mas graças a Deus que é nele que nós somos justificados. Graças a Deus que através dele que somos transformados, e pelo nome dele que é toda honra e toda glória. Então no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Quem encontrou diz amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos a sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Agora me diz, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deixe águas para os pés, mas esta regou-me com os pés com lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Amém. Pode se sentar, glorificando, exaltando ao Senhor. O Evangelho que Lucas escreveu, ele tem um destinatário, o nome dele é Teófilo. Esse rapaz a qual ele escreve o Evangelho é um grego,
Ele é um gentil, não fazia parte do contexto hebraico do povo judeu. O Evangelho segundo Lucas foi o terceiro, provavelmente, a ser escrito, ficando ali apenas abaixo do Evangelho de João. O primeiro tendo sido Mateus. O evangelista e apóstolo Mateus, ele escreve esse evangelho mais direcionado ao público judeu, trazendo sobre um rei que veio para os seus. Já o evangelho de Marcos, o apóstolo Pedro, provavelmente estando ali preso em Roma, ele escreve esse evangelho à igreja que estava em Roma. Ela trata ali Jesus como um servo, e a sua prioridade. Já o evangelho, segundo escreveu João, ele já estava há mais de 80 anos, já é um senhor de idade. Ele escreve sobre a perspectiva do Deus na terra, sobre a sua divindade. E é por isso que, diferente dos outros, ele chega a dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que Lucas, ele tem uma missão um pouco diferente. Ele quer falar para este homem chamado Teófilo sobre um Jesus que também é humano, um Jesus que também pode perdoar pecados. E por isso, constantemente, ele chega a dizer várias vezes no seu livro: Filho do Homem. E ele tem que ter a obrigação de escrever um relato que ele não viu, um relato que ele está apenas ouvindo de testemunhas. Ele tem que ter muito cuidado, ele tem que ser muito minucioso naquilo que ele vai escrever, até porque ele não está mandando cartas para Pedro, ele não está mandando cartas para ali Mateus e dizendo: o que vocês estão escrevendo, meus irmãos, que eu quero fazer uma cópia. Não, ele não queria fazer uma cópia. Ele queria dizer com verdades daquilo que ele entendeu na sua perspectiva e sendo totalmente inspirado por Deus. Então este homem, ele tem que ir até essa cidade onde Jesus caminhou. Ele passa por Cafarnaum, ele passa por Galileia, ele passa pelo lago de Genezaré. E no meio das ruas ele encontra homens e mulheres que conheceu Cristo. Algumas ainda crianças, agora já sendo homens e mulheres. E ele começa a perguntar a respeito deste homem chamado Jesus. E certa vez, acredito que ele para perto de uma casa e ele fala: eu tenho uma história para você anotar sobre esse Cristo. Certo dia ele estava passeando aqui na nossa casa, como sempre, rodeado de muitas pessoas, como sempre fazendo milagres, como sempre muito empatia para com os seus, muito solícito em nos atender. E se você ler este relato do capítulo 7, aquilo que escreve no primeiro dia que Jesus está nessa cidade, vem um homem que tinha muitos soldados, um centurião, e ele vem rogar ao Senhor para que pudesse ajudá-lo, pois um dos seus servos estava muito mal, estava endoecido. E o Senhor Jesus Cristo diz: bem, vamos até a sua casa e vamos encontrar esse rapaz. E é interessante porque esse centurião, ele fala para Jesus: olha, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho muitos servos que estão ao meu dispor, que eu peço para ele vai, para ele vir, faça, ele faz. Eu preciso apenas de uma palavra do Senhor e eu tenho certeza que ele vai ser curado. E meu querido irmão, eu quero dizer para você: talvez o seu marido ficou lá na tua casa, talvez o seu filho ficou na tua casa, mas basta apenas uma palavra do Senhor que ele chega lá onde está. Talvez você tenha um parente que está em outro estado, em outra nação. Uma palavra do Senhor chega até ele, mas você tem que vir até o Senhor buscar essa palavra. Então o começo deste capítulo fala muito marcante de um homem que foi até o Senhor, mas ele entendia essa situação: o Senhor não pode entrar na minha casa, eu não sou digno, eu não mereço. Quem de nós merece ter o Senhor nas nossas casas? Quem de nós alguma obra de valor que de fato venha dizer para o Senhor é digno de estar debaixo do meu telhado? Ali o profeta Isaías, ele chega a dizer em seu livro que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia se comparado à justiça do Senhor. Nenhum de nós somos dignos. E a Bíblia vai dizer que neste contexto passa ali algum dia, vem um homem por nome Simão, um fariseu. Por mais que infelizmente nos evangelhos o fariseu é tido como uma pessoa que se opõe, ou que de certa forma dificulta o caminho das pessoas a chegarem até Deus, mas o propósito do farisaísmo na verdade era algo mais lindo, era algo mais belo. Era poder guardar a palavra do Senhor. Era para, de certa forma, no seu modo de viver, ser testemunhas vivas acerca daquilo que Esdras começou. Era para eles poderem apontar de fato quem seria o Messias, quem seria o Cristo. Eles tinham por dever de guardar os seus mandamentos de geração em geração. De uma certa forma,
quase que poética, da mesma forma que um pai vai ensinar teu filho, o teu filho vai ensinar o neto, e assim toda uma genealogia, e aguardando estes conhecimentos cada um consigo. Alguns através de papiro e do seu lanquim, que era apenas, mas outros de forma oratória, se passando, olha, aconteceu isso no tempo de Esdras, aconteceu isso nos dias do profeta Samuel, aconteceu isso nos dias de Moisés. Eles tinham essa função belíssima, por se dizer, mas infelizmente, nos dias de Jesus, se apegaram demais à religião, se apegaram demais em se acharem dignos por ter um título que carregavam de fariseu. Alguns até sacerdotes. Não aconteceu só nos dias de Ofni e Finés, mas também em seus dias, que para as pessoas poderem fazer um sacrifício, começou a cobrar por aquilo que não tem preço a ser pago. Começaram a dificultar o acesso às coisas de Deus, ao invés de facilitar. Ao invés de construir pontes para que as pessoas chegassem mais próximas, eles olhavam para Jesus e diziam: ele não é profeta, ele não é digno. Em algum momento da história deles, eles deixaram de ter o coração voltado para as coisas de Deus e voltaram os seus corações para pequenas migalhas chamadas de glória e reconhecimento humano. O Senhor Jesus Cristo chega a dizer sobre a oração que ele faz uma vez, que vai um fariseu e um publicano. E o fariseu, em sua oração, ele começa a dizer: graças te dou, Pai, pois não sou como este publicano. Graças te dou porque faço jejum. Graças te dou porque faço muitas orações. E o Senhor Jesus falou da oração do publicano, que ele se envergonhava e dizia: Senhor, eu não sou digno de falar contigo, mas eu vou lhe pedir, derrame misericórdia sobre a minha vida, porque muitos são os meus pecados. E o Senhor Jesus chega a dizer: qual a oração que vocês acham que foi ouvida pelo meu Pai? Então, infelizmente, no momento da história que aqui acontece, esses fariseus, eles estão distorcendo o ensinamento de Cristo. Vale dizer que não era todos, temos algumas exceções, como Nicodemos, que provavelmente foi um bom fariseu. Temos até mesmo o próprio apóstolo Paulo, que mudou a sua perspectiva, mas era um fariseu, muito conhecimento que adquiriu, levou consigo. Mas este fariseu, ele faz um convite para Jesus e fala: venha até minha casa. Eu não sei se por um acaso ele achou que ele era digno de receber Jesus em sua casa. Eu não sei se ele pensou que por fato de ser um fariseu chamando Jesus não iria dizer não. Eu não consigo talvez entender qual é a intenção que ele tinha no ser: venha até minha casa. De certa forma, ele se sentiu à vontade em fazer esse convite para o Senhor. Diferente de muitos homens e mulheres que, quando percebem a quantidade de pecados que carregam consigo, são levados, como disse o profeta Isaías, em dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, e eu sou um homem de lábios impuros. A Bíblia chega a dizer, quando Pedro, quando tem aquela peça maravilhosa, ele entende que aquilo só poderia acontecer de uma forma sobrenatural, e ele sabia que de fato era ali um profeta que estava no seu barco, que ele chega a dizer: não se aproxime de mim, pois também não sou digno de estar contigo. A mulher que é curada do fluxo de sangue, quando toca na hora dos seus vestes, mais do que depressa ela quer ficar oculta, sem ser percebida, pois sabia que também não era digna. Todas as pessoas que têm consciência dos seus pecados, de certa forma, não se sentem confortáveis daquele que é perfeito, daquele que é santo. Só que para Jesus, para este homem chamado Simão, a presença do Senhor parece não refletir nele os seus pecados. E nós conseguimos entender o porquê neste contexto. Ele chama ele para vir à tua casa e ele prepara uma mesa, um lugar de intimidade, um lugar de refeição, um momento onde você conta para a tua família como foi o seu dia, um momento onde você conta o que você pretende fazer no dia da manhã e quais são os seus planos. Quando falamos de a mesa, falamos de um lugar mais reservado, um lugar mais separado, um lugar que poucos têm acesso, se não for ter acesso primeiro ao teu coração. Só que nessa história aparece uma mulher e ela não tinha um convite. A Bíblia não chega a dizer, ela dá um detalhe muito marcante: uma pecadora. Ela não era famosa, ela não era conhecida. Lucas o descreve como apenas uma pecadora, mas ele não para por aí, ele começa a dizer: esta mulher veio ter com o Senhor Jesus Cristo. Ela não chegou de frente, ela veio pelas costas do Senhor. E a Bíblia começa a dizer que então começa, e ela começa a chorar. Para lavar os pés, não foi pouco que ela chorou. O choro geralmente era condições raras, ou quando estamos extremamente felizes, ou quando estamos extremamente tristes.
Essa mulher, ela não ouviu Jesus falando diretamente com ela, mas a história diz que ela sabia que Jesus estava naquela casa. Então ela fez o que ela tinha de fazer: eu vou até os pés deles e vou adorá-lo. Eu vou me derramar na presença deles. Ela não queria nenhum tipo de reconhecimento, Senhor Jesus Cristo. A história não chega a dizer que o Senhor havia feito algum milagre para que pudesse entender tal reação. O que fez ela chorar aos pés do Senhor Jesus Cristo é porque ela sabia quem era a pessoa de Jesus. Meus queridos irmãos, se nós de fato conseguíssemos imaginar ou entender que o Senhor Jesus Cristo está presente neste lugar, muitos de nós iriam ser tomados por um sentimento de alegria ao ponto que nós iríamos nos conter e começaríamos a chorar. Nós iríamos dizer: eu não sou digno de estar na sua presença. É que infelizmente alguns de nós acabamos levando de certa forma natural aquilo que é sobrenatural. Quando dizemos que o Senhor está no nosso meio, deveríamos abaixar a nossa cabeça e dizer: eu não sou digno. Da mesma forma que fazem ali os querubins ou os serafins, não me lembro, que a Bíblia chega a dizer que com duas eles cobriam pés, com duas cobriam o rosto, e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos falando de seres que não há mancha nem variação alguma de pecado, e ainda assim eles cobrem os seus olhos e falam: eu não posso ver aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é maravilhoso, mas eu posso adorá-lo. Esta mulher, de uma certa forma, ela não tinha todo o conhecimento necessário sobre a pessoa de Cristo, desde ali do dia da primeira profecia, que foi quando estava no jardim, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que viria um homem que esmagaria a cabeça de Satanás. Ela não tinha esse conhecimento messiânico da história de Jesus, como tinha muitos, ou deveria ter muitos homens que tinham essa responsabilidade. Só que ela sabia de uma coisa: eu tenho muitos pecados, e eu conheci alguém que pode perdoá-los. Ela vem chorando. Com certeza o seu cabelo não era um cabelo curto para conseguir secar os pés do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que, assim como eu, vocês deixem o Santo Espírito tecer essa cena na sua imaginação. Tenta imaginar uma mulher que começa a chorar, e até então está naquela conversa, todo mundo na mesa conversando, e de repente você ouve um choro. Não é um choro controlado, é um choro que a pessoa não consegue mais se controlar, e cada vez se chora ainda mais, chora ainda mais. Eu consigo imaginar o que ela diz nos pés do Senhor, dizendo: eu não mereço estar aqui, eu não sou convidada para estar aqui, mas só que Ele está aqui, é aqui que eu quero estar. O que difere homens de mulher, quem tem uma vida com Deus contínua, é entender: eu não mereço a presença dEle, mas Ele me convida para estar em sua presença, e é aqui que eu quero estar. Aquela mulher conseguiu entender o que muitas pessoas não entenderam, e ainda traz consigo, e não apenas lágrimas, ela traz um unguento. Essa mulher não é a mesma mulher que é descrita no livro de Marcos, no capítulo 14, que a Bíblia chega a dizer que o vaso se quebra na mão dela. Não é esta mesma mulher. Mas eu quero aqui entender uma coisa, que sim como a primeira. Quando a primeira chora aos pés do Senhor de forma incessante, Ele está dizendo o seguinte: não vou desperdiçar nenhuma lágrima, eu cheguei no lugar certo para derramar elas. Há pessoas que choram para vizinhos, há pessoas que choram para amigos, há pessoas que choram para familiares, há pessoas que choram em gabinetes, em reunião com o pastor, mas poucas pessoas dobram os seus joelhos e choram na presença do Senhor. Poucas pessoas se derramam por completo na presença do Senhor. A Bíblia chega a dizer no livro do profeta Jeremias que: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Aquela mulher, ela não queria poupar esforço ou lágrima alguma, porque ela chegou no lugar onde essas lágrimas serão reconhecidas e têm valor. Algumas pessoas, talvez por ter algum tipo de protocolo e querer ser forte o tempo todo, e talvez por ver as histórias como Diana, que estava chorando na casa do Senhor, e chegou um homem que infelizmente naquele dia deixou ali a sabedoria, a empatia, dizer que ela estava embriagada. Algumas pessoas se retêm em lágrimas. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não sabe o que está perdendo. Só que consegue derramar lágrimas na presença do Senhor, entende como se levanta depois da oração.
Irmão, já aconteceu para a glória do Senhor de passar horas orando na presença do Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Infelizmente eu não derramar nenhuma lágrima. Mas teve um momento de orar 10 minutos. Quando eu ia começar a agradecer e meus olhos começavam a encher de águas, meus irmãos. Era 10 minutos que pareciam horas, porque a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas. Porque é como se nós estivéssemos no despido de toda aparência, de aquilo que nós conseguimos ver e enxergar. É como se estivéssemos numa presença do Senhor e dizendo: agora eu vou falar ao vosso coração, agora eu vou derramar alívio para a sua alma, agora eu vou derramar renovo sobre a sua vida. Ela tinha um aguento valioso. A Bíblia chega a dizer no livro de Marcos que aquele unguento que a mulher derrama, Judas põe um preço, chega a dizer que em seus dias valia 300 denários. Que significa 300 denários? Um dia de trabalho de um judeu é equivalente a 1 denário. Ou seja, tem que imaginar uma mulher que durante 300 dias foi juntando para um dia derramar nos pés do Senhor. Essa mulher, ela tinha guardado algo especial por tempos na sua vida. E ela encontrou alguém que ia reconhecer de fato este valor. E a Bíblia chega a dizer que Simão me disse: se o Senhor soubesse quem é esta mulher, se de fato fosse um profeta, não deixaria sequer tocá-la. E isso é o que nós chamamos de graça, meus irmãos. Nenhum de nós podemos tocá-la. Nenhum de nós somos dignos para abraçá-la. Nenhum de nós somos bons o suficiente para amá-la. Nenhum de nós somos santos o suficiente para estarmos em sua presença. Mas qual é a graça que ele diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde até mim. O convite que ele faz para pessoas é para justamente pessoas que, assim como eu, estava cansado. Eu não tinha nada de valor que ele queria, mas ele estava disposto a pegar o meu cansaço. Ele estava disposto a pegar alguém inseguro, alguém com medo, alguém infeliz e falava: vem, é você mesmo que eu quero perto de mim. Vem mais perto. A minha chegada de livro de Tiago: achegai-vos a Deus, ele chegará a vós também. Essa mulher, ela não ouviu um convite do Senhor Jesus Cristo, mas ela saberia que ele iria aceitar. Porque ela sabia que ele tinha amor para oferecê-la. Ele sabia que ele tinha paz para entregá-la. E ele dá uma palavra dizendo: havia um homem que devia 500 e outro que devia 50, e ambos foi perdoado. Ele faz uma explicação: quem muito é perdoado, muito ama. E aqui fica uma palavra de alerta para nós. Há pessoas que não conseguem sentir o amor de Deus porque são, infelizmente, tão boas em si mesmas e não conseguem olhar as suas falhas e as suas misérias. E por não conseguir ver as suas falhas, as suas misérias, não tem motivo para ficar pedindo perdão na presença do Senhor. E é essas mesmas pessoas que dizem: Deus não me ama. Meus irmãos, quando você entende que o perdão de Deus vem sobre as suas vidas, meus irmãos, você não quer ser bom o suficiente para dizer que você não precisa. Você quer todo dia falar: Senhor, até o que eu não lembro, o que eu ainda não percebi, me perdoa, Senhor, para não entristecer a Ti. Há pessoas que infelizmente são levadas a como Adão e Eva, que assim quando peca se afasta para o Senhor por um sentimento de medo. Mas o Senhor convida pessoas que pecam a chegar mais perto daquele que pode sarar, daquele que pode libertar, daquele que não vai jurar com os olhos de julgamento, mas com olhos de salvação e de perdão, dizendo: eu te perdoo, meu filho. Há pessoas que estão caindo em armadilha de Satanás, que quando pega quer se afundar no mundo, ele está dizendo: venha mais perto, eu que santifico, eu que limpo, eu que restauro, eu que renovo. Então quero te dar um conselho: não tenho o costume de viver pecando, mas se pecar há alguém que tem um perdão para te entregar, e mais que um perdão, ele quer te abraçar e dizer: eu te amo. A diferença do Michael, de mais ou menos 7 anos atrás, quando eu saí da igreja, quando você praticamente cresce na igreja, vim com 10 anos, eu olhava para os lados e vi um irmão e vi uma irmã que o testemunho dele era um traficante, era um alcoólatra,
batia na esposa, batia nos filhos. Se eu te contar que esse aqui já puxou cadeia por mais de 5 anos, infelizmente, por arrogância, orgulho e até por imaturidade, você ouve algumas histórias como essa no meio da igreja e você pensa: o que será que de fato eu fiz para merecer o perdão de Deus? Sem perceber, ouvindo essas histórias, meu coração começou a se endurecer e subir a escurecer para a verdade de Deus, e comecei a não sentir mais o peso dos meus pecados. E por conta disso, não consegui mais sentir a necessidade de ser perdoado por esses pecados. E ainda era orgulhoso ao ponto de dizer que qualquer pessoa que se afasta do caminho do Senhor, basta querer que ela volte. E até pensava comigo: o dia que eu quiser eu volto para a casa do Senhor. Se um dia eu sair, eu sei o caminho de volta, eu decido, no piscar de olhos eu volto. E o Senhor permitiu que eu saísse. Eu quero aqui dar uma explicação sobre essa vontade permissiva do Senhor. Há pessoas que pensam que a permissão do Senhor significa que Ele está concordando com a tua ação. Não. Quer dizer que Ele não está te barrando de tomar a decisão que você já propôs no seu coração. Como assim? Quando o filho pródigo chega no pai e fala assim: pai, eu quero a minha herança porque eu quero desfrutar do mundo. Aquele pai entende que é uma escolha dele, não mais do pai. Ele entrega naquela mão do filho. A Bíblia diz: geralmente a herança só é tomada quando o pai morre. Ele entrega antes. A herança nada mais é do que liberdade de escolha. Ele entrega herança, ele entrega condições. Mas existia uma coisa que o pai não conseguia entregar para aquele filho mais: a sua presença. Eu posso te dar herança, eu posso te dar liberdade, mas eu não posso ir com você nos lugares onde você vai. Eu não posso pisar em lugares que você vai pisar. Eu permito que você vá. E Deus permitiu eu sair da presença dele, não porque Ele concordou, mas porque foi uma decisão que eu tomei. E como alguém amoroso e cuidadoso e protetor, permitiu que assim tomasse, para que hoje eu pudesse estar aqui e dizer: Senhor, muito obrigado por perdão que o Senhor me deu, por pecados que jamais conseguiria fazer algo para receber perdão. E me lembro de eu me trocar, afastado do caminho do Senhor, tomar banho. 5:30 da tarde, eu pensei: vou chegar ainda 15 minutos mais cedo para orar, tem tanta coisa para pedir perdão. Tomar meu banho, colocar a mão na maçaneta e não conseguir abri-la. Aí eu pensei, como eu disse no livro de Tiago: que miserável homem que eu sou. Quantas misérias há em mim, pensaria que eu era bom e que eu conseguiria. Onde eu estava com a cabeça e pensar que servir ao Senhor é uma decisão que parte de mim. Ou me esqueci do principal mandamento do Senhor: não foi vós que me escolheu primeiro, mas eu que escolhi a vós. Não foi vocês que me amaram primeiro, mas eu que amei a vós primeiro. Nesse dia que eu tentei, eu me lembrei deste versículo, eu entendi o peso do perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, você tem que viver com a culpa e com o peso do pecado. E eu vou te dizer, meu irmão, você não consegue carregá-la, por isso você se torna um escravo dele. Você se torna infeliz. Você se torna uma pessoa insegura. Porque o pecado, ele traz consequências além da separação de Deus, que já é muita coisa. Mas ele te faz uma pessoa amargurada, te faz uma pessoa deprimida, te faz uma pessoa infeliz, te faz uma pessoa solitária, te faz uma pessoa abandonada, te faz uma pessoa que não tem o que nós chamamos de autoestima. Você não consegue ver beleza em você, você para na frente do espelho, que você vê é desprezo e vergonha. O pecado não é apenas uma separação de Deus, ele é muito mais do que isso no contexto geral. Todas as pessoas que aos olhos da história e da Bíblia eram tidas como pecadores, viviam exclusas da sociedade. Não era reconhecida, não era valorizada, e ao contrário disso, era desprezado. Eu comecei a sentir isso na minha vida. Quando eu queria sair, eu vi os irmãos falando: poxa, Michael, o culto foi uma bênção, eu queria que você estivesse lá. E eu falava: eu também queria. Só que eu não tinha a humildade para dizer: mas eu não consigo sozinho. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, um conselho: se a cruz estiver pesada demais para você carregar, olhe para o teu lado e chame um sirineu para te ajudar a compartilhar essa coisa. Porque um cordão de 2 dobras não se quebra facilmente. Há muitas pessoas que estão tombando na caminhada com Deus porque estão caminhando sozinhas. O Senhor colocou irmãos e irmãs no nosso meio para estender a mão e dobrar os joelhos e chorarmos juntos, trabalharmos juntos juntos. E é por isso que eu nome círculo de oração, que é um círculo, algo que não há brecha, estamos todas no mesmo propósito, um cobrindo a retaguarda da outra. E por isso quero dizer para você, meu irmão, quando eu falar para você que você quer fazer parte do círculo de oração, sem pensar, diga: eu quero porque eu preciso.
E aí então, por bondade e graça do Senhor, cada oração que foi feita por mim, cada intercessão que foi feita por mim, eu comecei a sentir o perdão de Deus. Porque aí eu comecei a ver que miserável homem que eu era e não conseguia voltar mesmo querendo. E aí quando eu vim para a casa do Senhor, eu não queria mais sentar na frente como pelo costume. Eu queria ficar lá na porta. E a vergonha de estar no meio dos irmãos. De uma certa forma, é como se eu olhasse para minhas vestes e visse manchas de pecado. Por que, Mike? Você usou droga? Não. Você se prostituiu? Não. Teve algum vício? Não. Qual foi o maior peso que você sentiu? A ausência de Deus me dando bom dia de manhã e dormir com paz no meu travesseiro. Eu comecei a entender que não é só pecado cometendo coisas como adultério, como prostituição, como fornicação, mas estar longe de Deus é o maior pecado que qualquer ser humano pode cometer. O maior pecado é você não conseguir mais a presença de Deus, porque você começa a procurar em lugares onde Ele não está. O filho pródigo gastou seu dinheiro com mulheres, com bebidas, com bagunças, até que se acabou e não encontrava alegria dentro de si. E aí no mundo, para quem cresceu na casa do Senhor e viu pessoas sendo batizadas, e eu mesmo ser uma dessas pessoas batizadas, eu encontrava um lugar no mundo em que eu conseguia me fazer como parte. Todo lugar que eu chegava, eu pensava, eu não pertenço a isso aqui. Chegava pessoas para querer ser minha amiga e convidar para ir lugares, e eu falava, eu não faço parte deste lugar. Não tenho força para voltar para a igreja, mas eu não tenho coragem para vou fazer isso, esse tipo de coisa. Não tem a ver com o ensinamento apenas que pai e mãe dão, com aquilo que eu aprendi de Deus, mas tem a ver com o amor do Senhor, que ainda assim continuava a guardar, a proteger. Era uma graça que eu não conseguia buscar, mas que estava sendo derramada sobre a minha vida. E sentindo a saudade de ouvir a voz dele, eu falei, Senhor, me leve, nem que for me arrastando, mas não me deixe longe da sua presença. O que difere a vida do rei Davi com a vida do rei Saul foi justamente isso. Saul fez de tudo para não perder o trono, e Davi fez de tudo para não perder a presença de Deus. Em sua oração ele disse, Senhor, pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu vivo sem reino, eu vivo sem dinheiro, eu vivo na sarjeta. Como Lázaro, aquele mendigo, eu vivo na sarjeta, mas não me deixe viver sem o Senhor. Aí eu comecei a entender que também a maior riqueza que nós temos, irmão, é a presença do Senhor. A maior riqueza que nós temos é a companhia do Senhor. Eu fico imaginando Adão e Eva após o primeiro dia que saem do jardim. Eles saem do jardim. A viração do dia era 6 horas da tarde. Chega 1 hora, chega 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da tarde, e chega 6 horas. Hora mais esperada por Adão e Eva, só que nesse dia, no primeiro dia após a queda do jardim, o Senhor não vem com eles. O Senhor não pode mais, como de costume, que tinha antes de chegar e perguntar como foi o seu dia. Neste momento, tenho certeza que eles pensaram, por que eu fui tocar de um único fruto que ele falou para mim não tocar? No dia que ele começa a arar a terra e a terra não dá mais os seus frutos como antes. No dia que ela fica grávida e ela se lembra que ela vai ter um filho, ela lembrou do que o Senhor falou para ela, que multiplicaria as dores dela no parto. No dia que ela está prestes a ganhar, ela se lembra, se não tivesse tocado no fruto. Todos nós, de uma certa forma, já pensamos e até dizemos, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com Adão, eu vou falar com ele, como eles podem ter feito isso? Agora tenta imaginar o próprio Adão e a própria Eva pensando, por que eu fiz isso? Por que eu troquei o jardim por isso? Eu tinha tudo e troquei por nada. Simão, sem perceber, estava obscurecendo sua vista. Não conseguia mais ter sensibilidade ao Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar uma palavra para todas aquelas pessoas que infelizmente foram feridas por homens e mulheres que diziam servir ao Senhor. A primeira delas, nenhum de nós é perfeito, todos vamos errar. Quanto mais perto eu estou de você, infelizmente eu vou errar com você e vice-versa. Mas eu quero lhe dizer, por favor, não mais a Cristo por essas pessoas. Aprenda com Ele na sua palavra. Homens bons caem. Como nós dizemos, aquele é um grande homem de Deus, mas antes de ser de Deus, ele é um homem, como homem ele é falho. Há pessoas que saíram da igreja porque pessoas a feriram.
Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que talvez se sente como essa mulher que foi ferida por uma declaração ou pensamento desse Simão. O Senhor tem um perdão para te dar e Ele te aceita. Ele te ama. Mais do que isso, Ele tem uma nova história para te entregar. Me faz lembrar que quando Lucas ele para escrever esta parte do Evangelho, consigo me lembrar aquele que o apóstolo Paulo chama de o médico amado. Ouviu as palavras dele quando ele escreve uma carta à igreja que estava lá na cidade de Filipos, e dizendo no seu capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes em forma de homem, semelhança de homem foi tentado. O ensinamento que eu aprendo com esta mulher é se esvaziar daquilo que eu acho ser bom. Eu estudei teologia, então eu sou bom. Eu não sou bom porque eu estudei teologia. Eu sou bom porque eu fiz tantas horas de oração, porque eu fiz tanto jejum. Não. Eu consigo entender com essa mulher, irmãos, esse mesmo pensamento. Eu não mereço a presença dele. Geralmente, quando um judeu chegava na casa de outro judeu, era costume água para os pés, pois as terras de terra, as estradas tinham que lavar os seus pés. Segundo, como tinha o sol quente, a pessoa sua, o seu couro cabeludo, então se derramava uma gota sobre a sua cabeça para poder perfumá-la. E um beijo no rosto, em sinal de cumprimento. Simão conseguiu negar o básico, quanto mais o crucial. Há pessoas que não têm andado com Cristo porque têm negado o básico, como por exemplo, orar antes de fazer uma refeição, agradecê-lo pela noite que teve, dormir e agradecer pelo dia, mais um dia vivido que Ele te deu misericórdia. Há pessoas que estão errando no básico. E é interessante que essas pessoas se sentem como Simão e quer fazer um pedido para Deus entrar na casa. Essas pessoas fazem o seguinte pedido: Deus me use em dons. Deus me use para poder manifestar a tua glória. Eu quero ser usado para trazer mortos. Quero ser usado para curar enfermos, mas erra no básico. Mas eu não sou digno em ser usado em nenhum dom. Mas sabe o que eu procuro mais pedir para o Senhor? Misericórdia. Estamos vivendo os últimos dias, o diabo tem esfriado o amor de cada coração. Então qual é o segundo pedido que eu faço? Deus, derrame o teu amor no meu coração, como diz a carta aos Romanos no capítulo 5. Eu quero mais amor pelo Senhor, mais amor pela sobra, mais amor pelas almas. Eu quero valorizar o teu sacrifício na cruz. Há irmãos e irmãs que infelizmente estão errando no básico. Quando foi a última vez que você orou no almoço enquanto você estava no trabalho? Quando foi a última vez que você acordou e a primeira coisa que você fez foi dizer: Senhor, muito obrigado? Não era uma oração de umas horas, era levantar, abrir os olhos e dizer: Senhor, graças te dou, porque como diz o salmista, eu deitei, eu dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Só que essa pessoa que não dá bom dia mais para o Espírito Santo, que não agradece mais por essa refeição, ela quer estar nas vigílias, ela quer estar no monte. O que nós chegamos a dizer, pessoas que querem transmitir uma espiritualidade que de fato não há em si mais. Essas, infelizmente, vão chegar a dizer de sepulcros caiados. Os fariseus se tornaram essas pessoas como um apelido ruim. Ninguém quer ser chamado de fariseu nos dias de hoje, porque infelizmente negligenciaram o básico. Era aprender o que recebeu do Senhor e compartilhar. E eles começaram a reter e passaram a piorar, então a começar a cobrar e a começar agora a separar classes. Publicanos não são bem-vindos, prostitutas não são bem-vindos, nenhum pecador mais é bem-vindo no clube do farisaísmo. Só nós que somos bons. E sem perceber, nós tornamos fariseu quando não convidamos pessoas para estar nessa mesma casa, buscando a presença do Senhor. Alguns de nós chegam até a pensar: mas essa pessoa ela não quer saber de Deus. Eu sou o primeiro que também não queria. Talvez você seja o segundo que talvez não queria, mas mesmo assim existe alguém que olhou em mim, olhou em você e falou assim: ele precisa de Deus, eu tenho algo para oferecer, eu tenho uma palavra de vida para entregar. Simão não consegue perceber que com este pensamento ele estava matando a alma de uma mulher que estava perto de Jesus. Há pessoas, novos convertidos e até visitantes que vêm na igreja chegar pertinho de Jesus,
Mas só que tem um Simão dentro desta casa. E ele quer roubar ali a alegria, apontar o pecado daquela pessoa, e aquela pessoa acaba indo embora com mais tristeza do que quando entrou. Quero dizer para você, visitante, por favor, nos perdoe quando não recebemos o tão bem. Quando não podemos dar o abraço que você merecia. Quando retemos aquilo que nunca foi nosso, como se fosse nosso. A casa, aos olhos de Simão, poderia ser dele, mas quando Jesus está dentro daquela casa, ele ia dizer: Senhor, se o Senhor quiser derrubar tudo isso aqui, fica à vontade, já não é mais meu, é do Senhor, faz o que bem quiser. Só que Simão, ele tinha um problema, ele chamou Jesus para entrar na casa que ele dizia ser dele. Minha casa, as minhas regras, do jeito que eu quero, os meus ideais. Mais um pouquinho, ele levantava da mesa e tirava a mulher dos pés. O Senhor disse: dá uma licença, não importune meu convidado. Convidamos Jesus para estar no nosso culto, para podermos adorá-lo, para podermos amá-lo. E quando temos algum visitante, ficamos às vezes pensando: como uma pessoa vem com uma roupa dessa para a igreja? Como uma pessoa vem com esse cheiro para a igreja? Essa pessoa que ouve a palavra de Deus, mas nunca se filma, essa pessoa inconsciente, como ela ousa pensar aqui? Infelizmente, alguns irmãos que não estão conseguindo perceber que está levando almas ao invés de trazer almas para o Senhor, estão distanciando dele. E o Senhor quer dar uma palavra nessa noite de alerta para você. Quero que você abra os olhos para que veja. Eu quero que você sinta o peso do pecado. Meus irmãos, o que me torna igual a qualquer pecador é que nem eu nem ele conseguia apagar. Ele me chega a dizer no livro de Colossenses que ele rasgou uma cédula que era contrária a cada um de nós. Eu não sou melhor que nenhum aqui por em nossos olhos julgar pecamentos, não. Eu sou tão dependente, tão necessitado, preciso tanto do perdão de Deus, assim como uma pessoa que ainda está pecando e vai pecar ainda mais, meus irmãos. E devemos deixar as pessoas chegar até a casa do Senhor, até os pés do Senhor e falar para ela: até que enfim você encontrou um pé para poder chorar, e ao pé que ele entende cada lágrima, ele não despreza, ele não lança fora. Aqui pode ser o templo das Gideões da fé, mas como o Senhor está aqui, é dele, você é bem-vindo, a casa é dele, o mover é dele, a adoração é para ele, o louvor é para ele, as ofertas vão ser para ele, tudo é para ele, para a glória dele. Vamos ser participantes deste culto que oferecemos para o Senhor. Pedir para Deus sabedoria para receber melhores os nossos visitantes. O Senhor nos deu uma palavra para o novo convertido. Ele deu uma palavra para um irmão chamado Simão, que já devia conhecer isso há muito tempo, meus irmãos. Graças a Deus que a história não terminou assim. E depois que dá essa explicação sobre os pecados, ele diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. E agora eu pergunto para vocês: em que momento da passagem ela falou alguma coisa? Que momento que ela encontrou o Senhor Jesus Cristo, ela abriu a boca para falar algo? E mesmo sem falar nada, o Senhor respondeu ao seu coração. Por fora eu vejo o que está acontecendo, a roupa que você está usando, com o meu nariz eu sinto o perfume que você está usando, mas no seu coração eu não consigo chegar, mas há alguém que chega. Ele chega com a palavra que você veio buscar, sem você ter pedido nada. Qual o segredo? Chega com humildade na presença do Senhor. Para poder chegar aos pés do Senhor, não tinha como ela estar de pé, então imagina ela já chegando de joelhos. Porque nós oramos de joelhos, Ele ouve nossas orações de pé, mas aqui de joelhos, como me sinto confortável na presença dEle. Vocês não estão entendendo, não é por nenhum tipo de ritual, não é por nenhum tipo de protocolo, é porque de joelhos, como me sinto confortável em estar presente aquele que é tudo para mim. É de joelho que eu aprendi a caminhar com Deus, porque eu não consigo cair. Quem cai de joelho? De pé é mais fácil tropeçar, mas de joelho, sabe por que o seu olho está mais perto do chão, e quando estamos de pé, nosso olho está mais perto para o alto, para cima? Para quem não sabe, o fato de os judeus, se não me engano, que chama kippah na cabeça, pode ver, eles não usam com boné em cima, eles usam bem aqui, ó, porque se eles erguerem a cabeça, cai. Há um símbolo de humildade. Então, sempre que ele está, a cabecinha baixa. Muitos irmãos e irmãs, infelizmente, por estar tanto tempo na casa do Senhor, ter tanto conhecimento da Bíblia, que costumaram andar com o seu nariz apontando para o alto, quando sempre deveria ser para baixo, olhando o calcanhar do Senhor, que está na nossa frente, preparando o caminho, nos livrando de laço, nos protegendo de tentações. E quando alguns ainda vão cair na tentação,
há um socorro que vem para ele não tropeçar e ficar prostrado. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o motivo do teu choro. Mas eu quero dizer que ele recebe os dois. O primeiro, que o choro ele tem a palavra que você precisa. E o pecado ele tem o perdão que você necessita. Ele é a paz para aquele que está em cenário de caos. Ele é alegria para aquele que está triste. Ele é esperança para o desesperançoso. Ele é um abrigo e refúgio bem presente para aqueles que estão com angústia e com medo. Ele é a força para o que está cansado. Ele é o caminho para o perdido. Ele é a salvação para todos nós que estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se coloque de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Todo poder, toda unção que vem do alto é sempre bem-vindo sobre as nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu aprendi uma coisa, é muito bom sentir o poder de Deus, mas você conseguir sentir o perdão de Deus, não há nada melhor. Não há nada melhor. Qualquer pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, para o Senhor sentir o perdão de Deus, não se compara a receber ali dons. Não se compara em estar aqui sequer pregando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu estou ali, eu vejo Deus apontando meus pecados, eu falo, Senhor, muito obrigado, é mais um que eu vou ser perdoado, porque eu preciso me humilhar perante o Senhor. Precisamos, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aleluia! Se esvaziar. Outra coisa que eu acho maravilhosa do relato do Lucas sobre essa mulher, não tem um nome, não sei o nome dela. Por que eu não sei o nome? Porque não cabe a mim dizer a Maria pecadora, o João pecador, o Alberto pecador, o Renato pecador, a Joaquina pecadora, não. Ele só generaliza. Uma pecadora chegou aos pés do Senhor e encontrou o perdão. Este pecador um dia fui eu. Este pecador um dia foi você. Quero fazer um convite para vocês. Toda vez que vocês estiverem na casa do Senhor e ouvir aquele louvor que diz: vim para adorar-te, vim para servir-te, vim para dizer, começa bem simples: luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse viver. Só que chega uma parte do refrão deste louvor que eu nunca consigo cantar, que ele diz: eu nunca saberei quanto custou ver os meus pecados naquela cruz. Meus irmãos, você não sabe quantos anos, dias ou meses você vai ter de vida, e nesses anos que você vai ter pela frente, você vai cometer pecado, e ainda assim, Ele morreu por cada um desses pecados. Não tem como eu saber. Se eu tivesse que pegar os meus pecados de uma vez só e carregar sobre os meus ombros, não aguentaria o peso e não conseguiria dar nem sequer meio passo. Ele carregou de todos nós. Como uma ovelha muda foi levado ao matador, não falou palavra alguma. E quando abriu a sua boca, ele disse duas coisas: Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. E outra coisa: Senhor, está consumado. Eu não venho para a casa do Senhor para receber algo, mesmo precisando de tanta coisa da parte dele. Eu venho para a casa do Senhor porque eu tenho procurado entender quem Ele é para mim, que Ele é tudo que eu preciso e nada mais. Aquela mulher ela não veio com pedido, aquela mulher não veio trazer um problema. Aquela mulher falou: Jesus está aqui. Eu só de estar perto dele, minha vida já tem sentido. Para todo mundo eu sou uma pecadora, mas Ele não me chamou de pecadora. Ele me disse: mulher, os teus pecados estão perdoados. É estar do lado dele, meu querido irmão, minha querida irmã, que a tua vida tem sentido, tem propósito. Você que não tem conseguido chorar, faça um pedido para o Senhor: Deus, eu quero chorar em sua presença. Conta um problema para Ele que ninguém mais sabe, você tem guardado isso para você. Chega na presença dele e fala: Senhor, eu estou com meu coração angustiado. Comece a chorar.
Eu não sei como que acontece isso no reino espiritual, mas Ele entende cada lágrima, cada gemido. Eu não consigo entender como que funciona essa oração, como que ela chega no reino dos céus. Mas eu sei que ela chega e quando chega volta uma resposta para nós. Uma resposta de paz nos dará o Senhor. É muito bom levantarmos o nosso clamor da vitória, como nós fazemos na oração 10 minutos, e levantarmos a nossa voz. É muito bom e necessário. Mas no particular, quando você fecha a porta do teu quarto, meus irmãos, derrame lágrimas. Derrame lágrimas. Você vai querer voltar no outro dia e derramar mais um pouco. Você vai querer voltar mais outro dia e derramar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Como que é isso, Marcos? Sabe aquelas crianças que todo culto vem aceitar Jesus? Sabe o que é isso? Crianças que entenderam que tem pecados que precisam ser perdoados e falam, eu quero. Eu quero. Nós precisamos ser como essas crianças. A verdade é que toda vez que fizesse o apelo, talvez nós viríamos 2 vezes no mês aqui na frente e dizer, eu quero renovar minha aliança porque eu quebrei. A verdade é que nós olhamos para aquela pessoa que aceitou Jesus e bater palma, nós iríamos vir aqui na frente e falar, Senhor, eu quero refazê-la. Porque eu não tenho amado da maneira que devia amar. Não é apenas aceitar o Senhor como o Senhor, mas é honrá-lo como o Senhor e amá-lo como o Senhor, adorá-lo como Salvador e exaltá-lo como Rei. Pensamos que por levantar a nossa mão e dizer eu aceito como o Senhor, já fizemos tudo. Não. Quantas pessoas deixaram de adorá-lo como Rei que é? Quantas pessoas deixaram de amá-lo como Pai amoroso que é? Quantas pessoas deixaram de ser grata por aquilo que Ele já nos proporcionou naquela cruz? A oração que nós fazemos, quero convidá-lo, cada um aqui, é como desta mulher. Senhor, estou a teus pés. Eu não tenho nada que o Senhor queira, mas eu quero demais ao Senhor. Se revela a mim. Deus, me deixe estar cada dia mais perto do Senhor. Se o melhor lugar for aos teus pés que quero estar. O apóstolo João chega a dizer em seu discípulo algo interessante. O discípulo a quem ele mais amava. Ele chega a dizer de uma proximidade que é poder reclinar a sua cabeça sobre o peito do Senhor. Nós precisamos ter esse tipo de intimidade. Há pessoas que querem ter intimidade com o chamado que Deus entregou, com os dons que Deus há de derramar, mas pessoas que querem ter intimidade com coisas relacionadas ao Senhor, mas não propriamente com o Senhor. E há pessoas que, infelizmente, por assim dizer, acabam até conseguindo. Só que no grande dia vai vir alguém dizendo, eu não vos conheço. Precisamos ser como essa mulher, ser conhecido pelo Senhor. Não pelos dons que nós usamos, mas pela quantidade de pecados que nós tivemos. E dizemos, Senhor, eu preciso de perdão, perdoe-me, perdoe-me. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Poderoso Deus e amado Pai que estás nos céus. Meu Senhor amado, eu não sei nem por onde começar, meu Senhor. Eu não sei, meu Santo Espírito, mas eu quero lhe pedir, abre os nossos corações. Como o Senhor disse para aquele povo, no livro de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Quantas pessoas estão presentes em todas as campanhas do monte, mas nos seus lares não há mais um altar. Por favor, o Santo Espírito restaura, meu Senhor, altares nos seus lares. Senhor, eu tenho um coração mais grato, um coração de filho, um coração de ser humanos tão dependentes, tão carentes do Senhor. Livra aqueles e aquelas de cair no laço da soberba, do orgulho, da vaidade, em achar bom em si mesmos. Mas que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai maravilhoso, a nos humilharmos debaixo das tuas mãos, que é o lugar onde devemos estar. Como aquela mulher, ó meu Senhor, nunca nos achar dignos ou merecedores de ser portadores da luz, mas aceitar a responsabilidade que o Senhor nos entregou de levar as boas novas, ainda que com lágrimas, mas vamos voltar com alegria, acolhendo os irmãos. Por favor, meu Santo Espírito, nos perdoe quando ao invés de trazermos pessoas para mais perto do Senhor, distanciamos-te. Nos perdoe, meu Senhor, pela nossa arrogância e autossuficiência. Nos ajude, meu Senhor amado, como a igreja, que o apóstolo Paulo diz, nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Senhor, como disse João Batista. Convém que isto aconteça, que Ele cresça e que eu diminua. Que possamos viver em prol do Senhor, não de nós mesmos. E meu Senhor,
para que possamos ser constantemente intensos em Tua presença e intensamente constantes com o Senhor. E perdoe, meu Pai, os nossos pecados, porque são muitos. Perdoe nossos pecados, que são muitos. E Pai, eu quero te pedir por aquele meu irmão, por aquela minha irmã que não tem conseguido sentir o perdão do Senhor, por conta de setas que Satanás tem jogado, por conta de laços que têm sido feitos. Abra o céu sobre essa pessoa para que ela sinta o perdão do Senhor que vem. E junto com esse perdão o Senhor vem e tira a culpa. O Senhor nem sempre tira a consequência, mas o peso da culpa o Senhor vem e tira. E derrama sobre aqueles e aqueles este fardo do Senhor, que é um fardo leve, que dá para carregar. Nos ajude ao Santo Espírito caminhar de joelhos e não na nossa altivez de espírito. Venha restaurar. E que toda ação de demônios que tem trabalhado no meio da igreja para trazer qualquer tipo de vaidade, soberba, senso de mérito, como se merecêssemos alvos, que venha cair por terra e ser desfeito em nome do Senhor Jesus. E que nós devemos nos conter em Tua presença, mas nos derramarmos perante a Ti. E assim, meu Senhor amado, eu quero orar ao Senhor e lhe pedir: receba cada uma das lágrimas sobre o Senhor e responda a elas. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e já lhe agradeço em nome de Jesus. E as palmas louvem o Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Irmã Betinha, muito obrigado pelo convite, minha irmã. Continue de joelhos dobrados, meus irmãos. Continue de joelhos dobrados, minhas irmãs. Faltou palavra, derrame lágrimas. A primeira vez que você fizer uma oração se derramando em lágrimas, nunca mais você vai querer parar com isso. Você vai querer derramar de novo. E assim, essa oportunidade em nome de Jesus. Pastor?